Eric Hobsbawm. 9. A Era do Capital. 8º capítulo. Vencedores. Que classes e camadas da sociedade tornar-se-ão agora os verdadeiros representantes da cultura, dar-nos-ão nossos intelectuais, artistas e poetas, nossas personalidades criativas? Ou será que tudo vai se transformar em um grande negócio, como na América? Jacob Burckhardt, 1868-71. A administração do Japão tornou-se esclarecida e progressista. A experiência europeia ali é aceita como um guia. Estrangeiros são empregados em seu serviço, e os hábitos e ideias estão dando caminho para a civilização ocidental. Sir Erskine May, 1877. 1. Nunca, portanto, os europeus dominaram o mundo de forma tão completa e inquestionável como em nosso período de estudo, de 1848 a 1875. Para ser mais preciso, nunca brancos de origem europeia dominaram com menos desafio, pois o mundo da economia e do poder capitalista incluía pelo menos um estado não europeu, ou melhor, uma federação, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos ainda não tinham uma participação maior nas questões mundiais, e portanto os estadistas europeus davam-lhes apenas atenção intermitente, salvo no que envolvesse seus interesses nas duas regiões do mundo nas quais os Estados Unidos estavam diretamente interessados, ou seja, os continentes americanos e o Oceano Pacífico. Mas com a exceção da Inglaterra, cujas perspectivas eram consistentemente globais, nenhum outro estado estava constantemente envolvido nestas duas áreas. A liberação da América Latina tinha removido todas as colônias europeias de sua parte continental, exceção feita às Guianas, que davam aos ingleses algum açúcar, aos franceses uma colônia penal para criminosos perigosos, e aos holandeses uma lembrança de seus antigos laços com o Brasil. As ilhas do Caribe, excetuando-se a ilha de Hispaniola, que consistia na República Negra do Haiti e na República Dominicana finalmente emancipada da dominação espanhola e da preponderância haitiana, permaneceram possessões coloniais da Espanha, Cuba e Porto Rico, Inglaterra, França, Holanda e Dinamarca. Exceto pela Espanha, que desejava uma restauração parcial de seu império americano, nenhum dos estados europeus dava muita importância às suas possessões no Caribe. Somente no continente norte-americano uma importante presença europeia permaneceu até 1875, a vasta mas subdesenvolvida e grandemente vazia dependência britânica do Canadá, separado dos Estados Unidos por uma longa fronteira aberta, uma linha reta das margens do Lago Ontário até o Oceano Pacífico. As áreas em disputa de cada lado desta linha eram ajustadas pacificamente, se bem que através de complicada barganha diplomática, na maioria das vezes em favor dos Estados Unidos no decorrer do século. Quanto às margens asiáticas do Oceano Pacífico, somente o extremo oriente russo da Sibéria, a colônia britânica de Hong Kong e a base na Malásia marcavam a presença direta das grandes potências europeias, embora os franceses estivessem começando a ocupação da Indochina. As relíquias do colonialismo espanhol e português, e os holandeses no que é hoje a Indonésia, não levantavam problemas internacionais. A expansão territorial dos Estados Unidos não causava, portanto, maior alvoroço nas chancelarias europeias. Uma grande parte do sudoeste do continente, Califórnia, Arizona, Utah e partes do Colorado e Novo México, foi cedida pelo México depois de uma guerra desastrada em 1848-53. A Rússia vendeu o Alasca em 1867. Estes e outros antigos territórios do Oeste foram transformados em estados da União quando se tornaram suficientemente interessantes do ponto de vista econômico ou acessíveis. A Califórnia em 1850, Oregon em 1859, Nevada em 1864, enquanto que no centro do país Minnesota, Kansas, Wisconsin e Nebraska adquiriram o Estatuto de Estado entre 1858 e 1867. Além disso, as ambições territoriais americanas não iam além deste ponto, embora os estados escravistas do Sul desejassem uma expansão da sociedade escrava às grandes ilhas do Caribe e expressassem mesmo ambições maiores em relação à América Latina. O tipo
básico de dominação americana era o de controle indireto, já que nenhuma potência estrangeira aparecia como um desafiante efetivamente direto. Eram governos fracos e apenas nominalmente independentes, que sabiam que precisavam ficar do lado do gigante do norte. Somente no final do século, durante a moeda internacional do imperialismo, iriam os Estados Unidos quebrar por pouco tempo esta tradição estabelecida. Pobre México, iria observar o presidente Porfírio Dias, 1828-1915, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, e mesmo os estados latino-americanos que se achavam mais perto do Todo-Poderoso verificaram de forma cada vez mais consciente que, neste mundo, era sobre Washington que eles deveriam manter o olho alerta. O ocasional aventureirismo norte-americano tentou estabelecer poder direto nas estreitas pontes de terra que separavam o Oceano Atlântico do Oceano Pacífico, mas nada realmente ocorreu até que o Canal do Panamá viesse a ser construído, sendo ocupado por forças americanas em uma pequena república independente destacada, para esta finalidade, de um grande estado sul-americano, a Colômbia. Mas isso seria mais tarde. A maior parte do mundo, e especialmente a Europa, estava atenta aos Estados Unidos, porque neste período, 1848-75, vários milhões de europeus haviam emigrado para lá, e porque sua grande extensão territorial e extraordinário progresso fizeram-no rapidamente o milagre técnico do planeta. Tratava-se, como os americanos foram os primeiros a reconhecê-lo, da terra dos superlativos. Onde no mundo poder-se-ia encontrar uma cidade como Chicago, que tinha uns modestos 30 mil habitantes em 1850, e veio a se tornar o sexto maior centro urbano do mundo com mais de 1 milhão de habitantes em apenas 40 anos. Ali encontravam-se as maiores estradas de ferro do mundo, atravessando inigualáveis distâncias em suas rotas transcontinentais, e nenhum outro país excedia o total em milhas construídas, 49.168 em 1870. Nenhum milionário parecia mais self-made que os dos Estados Unidos, e se ainda não eram os mais ricos, embora cedo viessem a ser, eram pelo menos em maior número. Em nenhum lugar os jornais eram mais aventurosamente jornalísticos, políticos mais corruptos, nenhum país mais ilimitado em suas possibilidades. A América ainda era o novo mundo, a sociedade aberta num país aberto onde o imigrante sem um centavo podia, como se acreditava, fazer-se a si mesmo, o self-made man, e desta forma construir uma república igualitária e democrática, a única de tamanho e importância no mundo em 1870. A imagem dos Estados Unidos como uma alternativa revolucionária política às monarquias do velho mundo, com sua aristocracia e sujeição, era talvez mais viva que nunca, pelo menos fora de suas fronteiras. A imagem da América como um lugar onde a pobreza não tivesse vez de esperança pessoal através do enriquecimento individual, substituiu a velha imagem europeia. O novo mundo confrontava crescentemente a Europa, não como a nova sociedade, mas como a sociedade dos novos ricos. E dentro dos Estados Unidos, o sonho revolucionário estava longe de desaparecer. A imagem da república era de uma terra de igualdade, democracia, talvez de liberdade anárquica, oportunidade ilimitada, tudo isto mais tarde sendo chamado de destino manifesto da nação. Ninguém pode ter uma ideia correta dos Estados Unidos no século XIX ou, em relação a esta específica questão no século XX, sem apreciar este componente utópico, embora obscurecido de forma cada vez maior e transformado num dinamismo econômico e tecnológico complacente, exceto em momentos de crise. Era, por origem, uma utopia agrária de fazendeiros livres e independentes numa terra livre. Nunca chegou a bom termo com o mundo das grandes cidades e da grande indústria, e não se reconciliava com a dominação destes últimos em nosso período. Mesmo no centro tão típico da indústria americana como a cidade têxtil de Paterson, Nova Jersey, o ethos do comércio ainda não era dominante. Durante a greve de 1877, os fazendeiros reclamaram amargamente, e com razão, de que o prefeito republicano, os políticos democráticos, a imprensa, os tribunais e a opinião pública não os havia apoiado. A grande maioria dos americanos ainda era rural.
Em 1860 apenas 16% vivia em cidades de mais de 8.000 habitantes. A utopia rural, na sua forma mais literal, o solo livre, podia mobilizar mais poder político do que nunca, principalmente no seio da população crescente do meio-oeste. Ela contribuiu para a formação do Partido Republicano e para sua orientação anti-escravista, pois embora o programa de uma república sem classes, de fazendeiros livres, não tivesse nada a ver com a escravidão e pouco interesse no negro, excluía a escravidão. Atingiu seu maior trunfo com o Homestead Act de 1862, que oferecia a qualquer filho de família americana, maior de 21 anos, 160 acres grátis depois de 5 anos de residência. Continuou compra por $1,25 depois de 6 meses. Não é preciso acrescentar que esta utopia fracassou. Entre 1862 e 1890, menos de 400.000 famílias se beneficiaram do Homestead Act, enquanto a população como um todo cresceu em 32 milhões, sendo que os estados da costa do Pacífico em mais de 10 milhões. Somente as estradas de ferro, que receberam somas enormes de terras públicas para poder recuperar as perdas de construção e operação com os lucros da especulação imobiliária, venderam mais terras a $5 do que tudo que havia sido vendido sob o Act. Os verdadeiros beneficiários da terra livre eram os especuladores, financistas e intermediários capitalistas. Nas últimas décadas do século pouco se ouvia do bucólico sonho de liberdade da terra. Seja qual for a forma que escolhermos para olhar a transformação dos Estados Unidos, se o final de um sonho revolucionário ou o início de uma era, o fato é tal que aconteceu na época 1848-75. A mitologia, em si mesma testemunha a importância desta época com os dois temas mais profundos e eternos da história americana localizados na cultura popular: a Guerra Civil e o Oeste. Ambos estão intimamente interligados, já que foi a abertura do Oeste, ou mais exatamente suas partes sul e central, que precipitou o conflito entre os estados da República, entre os que representavam os colonos livres e o despontar do capitalismo do Norte, e os da sociedade escravista do Sul. Foi o Conflito Kansas-Nebraska, de 1854, sobre a introdução do escravismo no centro do país que viria precipitar a formação do Partido Republicano. Este elegeria Abraham Lincoln, 1809-65, presidente em 1860, um acontecimento que levaria à secessão dos Estados Confederados do Sul em 1861. Virgínia, Carolinas do Norte e do Sul, Geórgia, Alabama, Flórida, Mississippi, Louisiana, Tennessee, Arkansas. Alguns estados fronteiriços hesitaram, mas não se separaram da União: Maryland, West Virginia, Kentucky, Missouri e Kansas. A expansão da colonização para o oeste não era coisa nova. Tinha apenas sido dramaticamente acelerada em nosso período pelas estradas de ferro, a primeira delas tendo chegado e atravessado o Mississippi em 1854-56, e pelo desenvolvimento da Califórnia, ver capítulo 3. Depois de 1849, o Oeste cessou de ser uma espécie de front 153 teira do infinito e tornou-se um espaço vazio de planície, deserto e montanha suspensos entre duas áreas em rápido desenvolvimento, o leste e a costa do Pacífico. As primeiras linhas transcontinentais foram construídas simultaneamente para o leste, a partir do Pacífico, e para o oeste do Mississippi, encontrando-se em algum lugar em Utah. De fato, a região entre o Mississippi e a Califórnia, o oeste selvagem, permaneceu bastante vazia em nosso período, diferido do ritmo do centro, já bastante populoso, cultivado e mesmo industrializado. Estimava-se que o total de trabalho para a instalação de fazendas na vasta área da planície, no período entre 1850 e 1880, era pouco mais que o despendido para tal fim no mesmo período no sudoeste ou nos estados do Atlântico. As pradarias a oeste do Mississippi estavam sendo lentamente colonizadas por fazendeiros, o que implicava na remoção, por transferência forçada, dos índios, incluindo aqueles já transferidos por legislação precedente e pelo massacre do búfalo, sobre o que a economia dos índios repousava.
Sua exterminação começou em 1867, no mesmo ano em que o Congresso estabeleceu as mais importantes reservas indígenas. Por volta de 1883, 13 milhões haviam sido mortos. As montanhas nunca se transformaram numa área importante de colonização agrícola. Elas eram e permaneceram uma fronteira dos mineiros, com uma população ávida por metais preciosos, sobretudo prata, dos quais o Comstock Lodge em Nevada, 1859, provou ser o maior. Produziu 300 milhões de dólares em 20 anos, fez fortunas espetaculares para uma meia dúzia de homens, uma quantidade semelhante de milionários, um número um pouco maior de pequenas mas expressivas acumulações de riqueza para os padrões da época antes de desaparecer, deixando atrás de si uma Virginia City vazia, povoada pelos fantasmas dos mineiros irlandeses, assombrando o Union Hall e a Opera House. Corridas semelhantes ocorreram em Colorado, Idaho e Montana. 5 demograficamente não tinham muita importância. Em 1870, o Colorado, admitido como estado em 1876, tinha menos do que 40 mil habitantes. O sudoeste permanecia essencialmente campo, isto é, cowboy e terras. As grandes hordas de bois, uns 4 milhões entre 1865 e 1879, eram levadas no transporte ferroviário para os grandes matadouros de Chicago. O tráfego deu origem, portanto, a estabelecimentos em Missouri, Kansas e Nebraska, como Abilene e Dodge City de vivida reputação em milhares de westerns. O Oeste selvagem é um mito tão poderoso que se torna difícil analisá-lo com algum realismo. O único fato histórico mais ou menos preciso é que ele durou pouco tempo, entre a Guerra Civil e o colapso da exploração mineira em 1880. A designação selvagem não era devida aos índios, que estavam prontos a viver em paz com os brancos, exceto talvez no extremo sudoeste onde tribos como os Apaches, 1871, 86, e os mexicanos, e aqui, 1875, 1926, lutaram as últimas de várias guerras centenárias para manter suas respectivas independências. 154 cias em relação aos brancos. Era devido às instituições, ou melhor à falta de instituições efetivas, de governo e lei nos Estados Unidos. Não haveria oeste selvagem no Canadá, onde até as corridas do ouro eram menos anárquicas, e onde os Sioux que combateram e derrotaram Custer nos Estados Unidos antes de serem massacrados ali viviam calmamente. A anarquia, ou para usar um termo mais neutro, a paixão pela autonomia individual com armas, era talvez exagerada pelo sonho de liberdade e do ouro que arrastava homens para o oeste. Para além da fronteira das fazendas de colonos e cidades, não havia famílias. Em 1870 Virginia City tinha 2 homens para cada mulher, e apenas 10% de crianças. É verdade que o mito do oeste degradou até este sonho. O mesmo sonho de liberdades não se aplicava aos índios ou aos chineses, que eram aproximadamente 1/3 da população de Idaho em 1870. No sudoeste racista, o Texas pertencia à Confederação, certamente não se aplicava aos negros. E embora muito daquilo que olhamos hoje como western derivasse dos mexicanos, que talvez tenham fornecido mais cowboys que qualquer outro grupo, 7 também não se aplicava a estes. Era um sonho de brancos pobres que esperavam substituir a empresa privada do mundo burguês pelo jogo, ouro e armas. Se não há nada de muito obscuro sobre a abertura para o oeste, a natureza e as origens da Guerra Civil Americana, 1861-65, levam a uma discussão sem fim entre os historiadores. Esta disputa gira em torno do tipo de sociedade escravista que havia nos Estados do Sul e sua possível compatibilidade com o capitalismo dinâmico e em expansão do Norte. Seria de fato uma sociedade escravista, dado que os negros eram sempre uma minoria mesmo no The Absolute, considerando que a maioria dos escravos trabalhava não na clássica plantação de grandes dimensões, mas no pequeno número de fazendas brancas ou então como domésticos. Não se pode negar que a escravidão era a instituição central da sociedade do Sul, ou que esta questão fosse a causa principal da disputa e rompimento entre os estados do Norte e do Sul. A verdadeira questão é saber por que isto levou à secessão e à guerra civil ao invés de alguma forma de coexistência. Apesar
De tudo, embora não houvesse dúvida de que grande parte da população do Norte detestava a escravidão, o abolicionismo militante por si só não era suficientemente forte para determinar a política da União. E o capitalismo do Norte, quaisquer que fossem os sentimentos privados dos homens de negócios, bem poderia ter achado possível e conveniente chegar a um bom termo com o Sul escravista e explorá-lo, assim como os centros de negócios internacionais fazem hoje com o apartheid da África do Sul. Evidentemente as sociedades escravistas, incluindo a do Sul, estavam com os dias contados. Nenhuma delas sobreviveu o período de 1848 a 1890, nem mesmo Cuba e Brasil, ver capítulo 10 mais adiante. Elas estavam isoladas fisicamente, pela abolição do tráfico negreiro que havia florescido na década de 1850, e também isoladas moralmente pelo consenso geral do liberalismo burguês que o levasse como contrárias à marcha da história, moralmente indesejáveis e economicamente ineficientes. É difícil imaginar a sobrevivência do Sul como uma sociedade escravista no século XX, e mais ainda a sobrevivência da servidão na Europa do Leste mesmo se, como acreditam algumas escolas de historiadores, considerarmos ambas economicamente viáveis como sistemas de produção. Mas o que trouxe o Sul para uma crise na década de 1850 foi um problema específico. A dificuldade de coexistência com um capitalismo dinâmico no Norte e um dilúvio de migração para o Oeste. Em termos puramente econômicos, o Norte não estava muito preocupado com o Sul, uma região agrária praticamente não envolvida em industrialização. O tempo, população, recursos e produção estavam do lado do Norte. As principais disputas eram políticas. O Sul, uma virtual semicolônia dos ingleses, para os quais supra a maior parte do algodão de que a indústria inglesa necessitava, achava vantajoso o mercado livre, enquanto a indústria do Norte estava firme e militantemente comprometida, de longa data, com tarifas protecionistas, e incapaz de impô-las de forma adequada por causa dos estados do Sul, que representavam, é preciso lembrar, quase metade dos estados em 1850. A indústria do Norte estava certamente mais preocupada com uma nação, do ponto de vista do comércio, metade livre e metade protecionista, do que metade escrava e metade livre. O Sul fez o que pôde para compensar as vantagens do Norte ao cortá-lo de seu hinterland, tentando desta forma estabelecer uma área de tráfego e comunicações voltada para o Sul e baseada no sistema fluvial do Mississippi, ao invés de voltada para o Atlântico a leste, adiantando-as desta forma na expansão para o Oeste. Isso era bastante natural, já que seus brancos pobres haviam de longa data explorado e aberto aquela região. Mas a grande superioridade econômica do Norte significava que o Sul precisava insistir com rigidez redobrada na sua força política, impor suas reivindicações nos termos mais formais, por exemplo, insistindo na aceitação oficial da escravidão nos novos territórios do Oeste, realçar a autonomia dos estados, direitos dos estados, contra o governo nacional, exercer seu veto na política nacional, desencorajar o desenvolvimento econômico do Norte, etc. De fato, o Sul foi um obstáculo ao Norte quando prosseguiu com sua política expansionista em direção ao Oeste. Os únicos objetivos dos sulistas eram políticos, já que, dado que não iria ou não poderia derrotar o Norte no jogo próprio do desenvolvimento capitalista, a corrente da história estava contra eles. Toda a melhoria em transporte reforçava as ligações do Oeste com o Atlântico. Basicamente o sistema de estradas de ferro corria de leste a oeste sem nenhuma linha importante entre o norte e sul. Além disso, os homens que povoavam o oeste, viessem do norte ou do sul, não eram proprietários de escravos, mas brancos pobres e livres, atraídos pelo solo livre, ouro e aventura. A extensão formal da escravidão aos novos territórios e estados era portanto crucial para o Sul, e os conflitos crescentes entre os dois lados na década de 1850 giravam sobretudo em torno desta questão. Ao mesmo tempo, a escravidão era irrelevante para o Oeste, e de fato a expansão para o Oeste talvez tenha enfraquecido o sistema escravista. Não lhes dava maior força do que a que os líderes do Sul esperavam quando planejaram a anexação de Cuba e a criação de um império de plantação no Caribe do Sul. Em
Resumo: o Norte estava numa posição de unificar o continente que o Sul não tinha. Agressivos em postura, o recurso real dos sulistas estavam em abandonar a luta e separar-se da União. Isso foi o que fizeram quando a eleição de Abraham Lincoln de Illinois, em 1860, demonstrou que haviam perdido o meio-oeste. A Guerra Civil durou 5 anos. Em termos de destruição e mortes, era de longe a maior guerra em que qualquer país desenvolvido havia se envolvido em nosso período, embora relativamente perca um pouco do brilho diante da Guerra do Paraguai na América do Sul e fique muito atrás das guerras Taiping na China. Os Estados do Norte, embora notavelmente inferiores em performance militar, venceram por causa de sua vasta preponderância em homens, capacidade e tecnologia. Afinal, eles tinham mais de 70% da população total nos Estados Unidos, mais de 80% dos homens em idade militar e mais de 90% da produção industrial. O trunfo do Norte também era o do capitalismo americano e o dos Estados Unidos moderno. Mas, embora a escravidão fosse abolida, não era o trunfo do negro, fosse escravo ou livre. Depois de alguns anos de reconstrução, isto é, democratização forçada, o Sul retornou ao controle dos brancos conservadores sulistas, isto é, racistas. As tropas de ocupação do Norte foram finalmente retiradas em 1877. Em certo sentido, os sulistas haviam atingido seus objetivos. Os republicanos do Norte, que mantiveram o controle da presidência pela maior parte do tempo de 1860 a 1932, não podiam ganhar no Sul solidamente democrata, que desta forma guardou uma autonomia substancial. O Sul, por outro lado, através de seu voto em bloco, podia exercer alguma influência nacional, já que seu apoio era essencial para o sucesso do outro grande partido, o democrata. De fato, o Sul permaneceu agrário, pobre, atrasado e ressentido. Os brancos ressentindo a nunca esquecida derrota, os negros a franqueza e rudeza da subordinação reimposta pelos brancos. O capitalismo americano desenvolveu-se com impressionante e dramática rapidez depois da Guerra Civil, que talvez tenha atrasado temporariamente seu desenvolvimento, embora isto também tenha fornecido consideráveis oportunidades para gigantescos homens de negócios corretamente apelidados de Robert Barons, barões medievais. Este avanço extraordinário forma a terceira grande corrente da história dos Estados Unidos em nosso período. Diferente da Guerra Civil e do Oeste Selvagem, a era dos Robert Barons não se tornou parte da mitologia americana, exceto como componente da demonologia dos democratas e populistas, mas ainda é hoje parte da realidade americana. Os Robert Barons ainda são uma parte identificável no cenário dos negócios. Várias tentativas têm sido feitas para defender ou reabilitar os homens que mudaram o vocabulário da língua inglesa. Quando a Guerra Civil estourou, a palavra milionaire ainda era escrita em caracteres italicizados, mas quando o maior Robert da primeira geração, Cornelius Vanderbilt, morreu em 1877, sua fortuna de 100 milhões de dólares requeriu a cunhagem de um novo termo, multi-milionaire. Tem-se argumentado que muitos dos grandes capitalistas americanos foram, na realidade, inovadores criativos, sem os quais os trunfos da industrialização americana, que eram realmente expressivos, não teriam sido obtidos tão rapidamente. A riqueza destes não era, portanto, obtida a partir de banditismo econômico, mas graças à generosidade com que a sociedade reconhecia os seus benfeitores. Tais argumentos não podem ser aplicados a todos os Robert Barons, pois até a consciência dos apologistas recua diante de escroques tais como Jim Fisk ou Jay Gould, mas seria falta de sensibilidade negar que o número de magnatas deste período realizou contribuições positivas, algumas vezes importantes, para o desenvolvimento da economia industrial moderna ou, o que não é exatamente a mesma coisa, para as operações de um sistema de empresas capitalistas. Porém, tais argumentos estão fora do ponto principal. Eles meramente
encontram outra maneira de dizer o óbvio, ou melhor dizendo, que os Estados Unidos do século XIX eram uma economia capitalista na qual o dinheiro, uma boa quantidade de dinheiro, iria ser feito, entre outras formas, pelo desenvolvimento e racionalização dos recursos produtivos de um país, vasto e em rápido crescimento, inserido numa economia mundial em acelerada expansão. Três coisas distinguem a era dos Robert Barons americanos das outras florescentes economias capitalistas do mesmo período, que também produziram suas gerações de milionários, às vezes igualmente ávidos. A primeira característica distintiva era a total falta de qualquer forma de controle sobre trocas comerciais feitas com rudeza ou escroqueria, assim como as possibilidades realmente espetaculares de corrupção em âmbito local e nacional, especialmente nos anos pós-Guerra Civil. Praticamente não existia aquilo que se poderia chamar de governo, dentro dos padrões europeus, nos Estados Unidos, e a margem de ação para os ricos poderosos e inescrupulosos era praticamente ilimitada. De fato, a expressão Robert Barons deveria ter sua ênfase na segunda palavra e não na primeira, pois como num reino medieval fraco, os homens não olhavam para a lei mas para sua própria força, e quem era mais forte numa sociedade capitalista do que os ricos? Os Estados Unidos, sozinho entre os estados do mundo burguês, era um país de justiça privada e forças armadas privadas. Entre 1850 e 1889, esquadrões vigilante mataram 530 transgressores da lei, ou acusados de tal, ou seja, 6 em cada 7 de todas as vítimas da história completa deste fenômeno caracteristicamente americano, que vai de 1760 a 1909, 8, dos 326 movimentos vigilante registrados, 230 atuaram neste período. Em 1865 e 1866, toda a estrada de ferro, mina de carvão, grande forno ou laminadora na Pensilvânia recebeu autorização para empregar quantos homens armados quisesse para agir conforme julgassem necessário, embora em outros estados xerifes e outros funcionários deviam indicar formalmente os membros destas polícias privadas. E foi durante este período que a mais notória destas forças particulares de detetives e pistoleiros, os Pinkertons, ganharam sua sombria reputação, primeiro na luta contra criminosos e depois contra o trabalhismo. A segunda característica específica desta era pioneira do Big Business americano, Big Money e Big Power era que a maior parte daqueles que o praticavam, diferentes da maioria dos grandes empreendedores do velho mundo, pareciam estar sempre obcecados pela construção tecnológica em si mesma, sem se julgarem aparentemente comprometidos com nenhuma forma especial de fazer dinheiro. Tudo o que queriam era maximizar os lucros. Mas ocorreu que a maioria deles terminou por consegui-lo através do grande fazedor de dinheiro desta época, as estradas de ferro. Cornelius Vanderbilt tinha apenas uns poucos 10 ou 20 milhões de dólares antes de entrar no negócio das estradas de ferro, que lhe trouxe uns 80, 90 milhões de dólares em 16 anos. Não é tão surpreendente, já que homens da turma da Califórnia, Collis P. Huntington, 1821, 1900, Leland Stanford, 1824, 93, Charles Crocker, 1822, 88, e Mark Hopkins, 1813, 78, podiam sem modéstia pagar o triplo do custo da construção da Central Pacific Railroad, ex-croques como Fisk e Gould podiam amealhar milhões com transações fraudulentas e saques abertos, sem colocar um único vagão dormitório sobre trilhos, ou preparar a partida de uma única locomotiva. Poucos dos milionários da primeira geração fizeram suas carreiras em um único ramo de atividade. Huntington começou vendendo material pesado para mineiros da Corrida do Ouro em Sacramento. Talvez seus fregueses incluíssem o magnata da carne Philip Armour, 1832-1901, que tentou a sorte nas minas antes de entrar no negócio de armazéns em Milwaukee, que permitiu-lhe fazer fortuna no decorrer da Guerra Civil. Jim Fisk trabalhou em circo, garçom de hotel, mascate e vendedor ambulante antes de descobrir as possibilidades de contratos de guerra e, depois, a bolsa de valores. Jay Gould foi, por seu turno, cartógrafo e mercador de peles, antes de descobrir o que se podia fazer com estradas de ferro.
André Carnegie, 1835-1919, não. Concentrou suas energias no ferro até completar 40 anos. Começou como telegrafista, continuou como executivo de estradas de ferro, sua renda já feita através de investimentos cujo valor crescia rapidamente, entrou em petróleo, que iria ser o campo escolhido por John D. Rockefeller, que começou a vida como atendente e livreiro em 1859 e, enquanto gradualmente seguiu em direção à indústria que iria dominar. Todos estes homens eram especuladores e estavam prontos para seguir em direção do dinheiro grosso, onde quer que ele se encontrasse. Nenhum deles tinha ou poderia ter escrúpulos de forma excessiva, numa era e numa economia onde fraude, suborno, calúnia e, se necessário, revólveres eram aspectos normais da competição. Todos eram homens duros e todos olhariam as questões concernentes à honestidade de suas atividades como sendo consideravelmente menos relevantes para seus negócios do que sua esperteza. Não era por acaso que o darwinismo social explicava, de forma dogmática, que aqueles que subiam ao topo de tudo eram os melhores, porque eram os mais capazes de sobreviver na selva humana, teoria que se transformou na teologia nacional do final do século XIX nos Estados Unidos. A terceira característica dos Robert Baron será bem óbvia, mas tem sido supervalorizada pela mitologia do capitalismo americano. Uma proporção considerável deles eram self-made men e não possuíam competidores em riqueza e posição social. Claro, apesar da proeminência de vários self-made multimilionários, apenas 42% dos homens de negócios deste período que entraram no Dictionary of American Biography vinham das classes médias ou baixas. Os nascidos entre 1820 e 1849 foram contados. Os cálculos são de Severick Mills. Muitos vinham de famílias do comércio ou profissionais liberais. Apenas 8% da elite industrial da década de 1870 eram filhos de pais de classe operária 9. Ainda para efeitos de comparação, é interessante recordar que dos 189 milionários ingleses que morreram entre 1858 e 1879, aproximadamente 70% vinham de uma descendência de pelo menos uma geração, e provavelmente várias de riqueza, sendo mais de 50% deles proprietários de terras. Evidentemente, a América possuía seus Astors e Vanderbilts, herdeiros de dinheiro antigo, e o maior de seus financistas, J. P. Morgan, 1837-1913, era um banqueiro de segunda geração, cuja família tornou-se rica na qualidade de uma das maiores intermediárias em trazer capital inglês para os Estados Unidos. Mas o que atraía a atenção eram, fato aliás bem compreensível, as carreiras dos jovens que simplesmente viam a oportunidade, apanhavam-na e enfrentavam todos os desafios. Homens que estavam imbuídos acima de tudo pelo imperativo capitalista da acumulação. As oportunidades eram realmente colossais para homens preparados para seguir a lógica da obtenção do lucro em lugar da lógica de viver, e que possuíam competência suficiente, energia, rudeza e ambição. As distrações eram mínimas. Não havia uma velha nobreza para seduzir os homens com títulos, e nem o exemplo tentador da vida descontraída de uma aristocracia agrária. A política era antes algo para se comprar do que para se praticar, exceto, evidentemente, como outro meio de fazer dinheiro. Em certo sentido, portanto, os Robert Baron sentiam-se representantes da América como nenhum outro grupo ou pessoa. E não estavam enganados. Os nomes dos maiores milionários, Morgan, Rockefeller, entraram no domínio do mito, e esta era a razão porque, ao lado de mitos de origem bem diferente, pistoleiros e xerifes do Oeste, eles eram provavelmente os únicos nomes de indivíduos americanos deste período, com a exceção de Abraham Lincoln, bem conhecidos no exterior, exceto entre aqueles que diziam ter um especial interesse na história dos Estados Unidos. E os grandes capitalistas impuseram seu selo ao país. Antigamente, escreveu o National Labor Tribune em 1874, os homens na América podiam ser seus próprios dirigentes. Ninguém podia ou devia tornar-se dominador. Mas agora, estes
sonhos não se realizam. A classe operária deste país, repentinamente descobriu que o capital é tão rígido como uma monarquia absoluta. 2. De todos os países não europeus, apenas um foi bem-sucedido em encontrar e derrotar o Ocidente no terreno inimigo. Este país foi o Japão, para uma certa surpresa dos observadores da época. Para eles, era talvez o menos conhecido de todos os países desenvolvidos, já que havia sido virtualmente fechado ao contato direto com o Oeste no século XVII, mantendo apenas um único ponto de mútua observação, por onde os holandeses tinham recebido permissão para manter um comércio em escala restrita. Em meados do século XIX, o país não parecia ao Oeste diferente de qualquer outro país oriental, ou em outras palavras, estava igualmente destinado ao atraso econômico e à inferioridade militar para tornar-se vítima do capitalismo. Commodore Perry, dos Estados Unidos, cujas ambições no Pacífico iam bem mais longe dos interesses de seus barcos caçadores de baleias, que haviam sido recentemente, 1851, objeto de uma grande obra de criação artística da América do século XIX, Moby Dick de Herman Melville, forçou os japoneses à abertura de certos portos em 1853-54 com o método usual de ameaças navais. Os ingleses, e mais tarde as Forças Unidas Ocidentais em 1862, bombardearam o Japão com frivolidade e a impunidade habituais. A cidade de Kagoshima foi atacada como uma simples retaliação pelo assassinato de um único inglês. Não parecia, de forma alguma, que em apenas meio século o Japão seria uma potência mundial, capaz de derrotar uma potência europeia numa guerra de maiores proporções, usando apenas uma das mãos, e que em 3/4 de século estaria perto de rivalizar com a marinha inglesa. Menos ainda, que na década de 1970 alguns observadores esperassem o Japão ultrapassar a economia dos Estados Unidos em alguns anos. Historiadores talvez tenham se surpreendido menos diante das realizações japonesas do que deveriam. Eles apontaram para o fato de que, de muitos ângulos, o Japão, embora inteiramente diferente na sua tradição cultural, era surpreendentemente análogo ao Oeste na estrutura social. O país possuía algo muito próximo a uma ordem feudal da Europa medieval, uma nobreza agrária hereditária, camponeses semiservis e um corpo de mercadores, empreendedores e financistas, cercados por um corpo incomumente ativo de artífices, todos assentados numa crescente urbanização. Diferente de Europa, as cidades não eram independentes nem os mercadores livres, mas a crescente concentração da nobreza, os samurais, nas cidades fazia-os depender de forma crescente do setor não agrário da população, e o desenvolvimento sistemático de uma economia nacional fechada, fora do mercado externo, criou um corpo de empreendedores essencial para a formação de um mercado nacional intimamente ligado ao governo. Os Mitsui, por exemplo, ainda hoje uma das maiores forças no capitalismo japonês, começaram como produtores de sake, aguardente de arroz, no início do século XVII, tornaram-se financistas e em 1673 estabeleceram-se em Edo, Tóquio, como lojistas, fundando filiais em Kyoto e Osaka. Por volta de 1680, eles estavam ativamente jogados naquilo que a Europa teria chamado de mercado de ações, tornando-se logo depois agentes financeiros da família imperial e do shogunate, os dirigentes de facto do país, assim como de diversos clãs feudais mais importantes. Os Sumitomo, também ainda hoje proeminentes, começaram no comércio de drogas e equipamentos pesados em Kyoto e logo transformaram-se em grandes mercadores no comércio do cobre. No final do século XVIII, agiam como administradores regionais do monopólio do cobre e exploravam minas. Não é impossível que o Japão, deixado a si mesmo, tivesse evoluído por si só na direção da economia capitalista, embora a questão não possa ser jamais resolvida. O que é fora de qualquer dúvida é que o Japão estava mais disposto a imitar o Oeste que muitos outros países não europeus, e mais capaz também de fazê-lo. A China era plenamente capaz de derrotar os ocidentais no próprio terreno deles, pelo menos na medida em que possuía o conhecimento técnico, sofisticação intelectual, educação, experiência administrativa e a capacidade para o comércio requerida para a tarefa.
Mas a China era demasiadamente gigantesca, demasiado autossuficiente, demasiado acostumada a se considerar o centro da civilização para que a incursão de uma leva de perigosos e narigudos bárbaros, por mais avançados tecnicamente que fossem, viesse a sugerir imediatamente a liquidação e o abandono de seus antigos meios. A China não queria imitar o Oeste. Os homens cultos do México queriam imitar o capitalismo liberal como exemplificado pelos Estados Unidos, mesmo que fosse apenas para obter um meio de resistência ao vizinho do Norte. Mas o peso de uma tradição com a qual eles eram demasiadamente fracos para romper ou destruir tornava impossível tal propósito. Igreja e campesinato, índio ou hispanizado no modelo medieval, tudo isso era muito para eles, e eles eram muito poucos. A vontade era maior que a capacidade. Mas o Japão possuía ambas. A elite japonesa sabia que seu país era um entre muitos que confrontavam os perigos da conquista ou sujeição, que já havia aliás sofrido no curso de sua longa história. Era, mais, para usar a fraseologia europeia da época, uma nação potencial do que um império ecumênico. Ao mesmo tempo, possuía a capacidade técnica e outras além do pessoal necessário para uma economia do século XIX. E o que talvez fosse mais importante, a elite japonesa possuía um aparato de Estado e uma estrutura social capazes de controlar o movimento de uma sociedade inteira. Transformar o país do alto sem arriscar resistência passiva, desintegração ou revolução é extremamente difícil. Os dirigentes japoneses estavam na posição histórica excepcional de serem capazes de mobilizar o mecanismo tradicional da obediência social para os propósitos de uma repentina, radical mas controlada ocidentalização, sem maior resistência que a de uma dissidência samurai espalhada e uma rebelião camponesa. O problema de enfrentar o Oeste havia preocupado os japoneses por algumas décadas, e a vitória inglesa sobre a China na Primeira Guerra do Ópio, 1839-42, demonstrou a capacidade e a possibilidade dos métodos do Ocidente. Se a própria China não podia resistir-lhes, não estariam os ocidentais predestinados a vencer em todas as partes? A descoberta do ouro na Califórnia, aquele evento crucial na história do mundo em nosso período, trouxe os Estados Unidos de forma definitiva ao Pacífico, colocando o Japão diretamente no centro das investidas ocidentais com vistas a abrir seus mercados, da mesma forma que as guerras do ópio haviam aberto os da China. A resistência direta era inócua, como demonstraram as fracas tentativas de organizá-la. Meras concessões e evasões diplomáticas não eram senão expedientes temporários. A necessidade de reforma, tanto pela adoção das técnicas relevantes do Oeste e como através de restauração, ou criação, da vontade de afirmação nacional, era vigorosamente debatida pelos funcionários superiores e os intelectuais. Mas o que veio a ser a Restauração Meiji de 1868, isto é, uma drástica revolução do alto, foi o evidente fracasso do sistema militar feudal burocrático dos shoguns em resolver a crise. Em 1853-54, os dirigentes do país estavam divididos e em dúvida diante do que fazer. Pela primeira vez, o governo formalmente pediu a opinião e o conselho dos daimyo, ou lordes feudais, a maioria dos quais foi a favor de resistência ou contemporização. Desta forma, demonstravam sua inabilidade em agir de forma efetiva, e suas contramedidas militares foram ineficientes e custaram o bastante para drenar as finanças e confundir o sistema administrativo do país. Enquanto a burocracia revelava sua incompetência e as frações dos nobres desentendiam-se dentro do shogunate, a segunda derrota da China em mais uma guerra do ópio, 1857-58, sublinhou a fraqueza do Japão diante do Oeste. Mas as novas concessões aos estrangeiros e a crescente desintegração da estrutura política doméstica produziu uma contra-reação entre jovens intelectuais samurais, que em 1860-63 iniciaram, contra estrangeiros e líderes impopulares, uma destas levas de terror e assassinatos que pontuam a história japonesa.
Desde a década de 1840, ativistas patrióticos tinham iniciado estudos militares e ideológicos nas províncias e em algumas escolas de esgrima em Edo, Tóquio, onde passaram a ficar sob a influência de alguns filósofos, voltando depois para suas províncias feudais, com os dois slogans: expulsar os bárbaros e venerar o imperador. Ambos os slogans eram lógicos. O Japão precisava evitar cair vítima dos estrangeiros e, dado o fracasso do shogunate, era natural que a atenção conservadora se voltasse para a alternativa política tradicional sobrevivente, o teoricamente todo-poderoso mas praticamente impotente trono imperial. A reforma conservadora, ou Revolução do Alto, teria praticamente que tomar a forma de uma restauração do poder imperial contra a shogunate. A reação estrangeira ao terrorismo dos extremistas, como por exemplo o bombardeamento de Kagoshima pelos ingleses, apenas intensificou a crise doméstica e minou o já desgastado regime. Em janeiro de 1868, após a morte do velho imperador e a indicação do novo shogun, a restauração imperial foi finalmente proclamada, com a força de algumas poderosas prefeituras dissidentes, e estabelecida após uma curta guerra civil. A restauração Meiji havia sido realizada. Se isto tivesse sido apenas uma reação conservadora xenófoba, teria sido comparativamente insignificante. As grandes forças feudais do oeste japonês, especialmente Satsuma e Choshu, cujas forças derrubaram o velho sistema, tradicionalmente hostilizavam a casa de Tokugawa que monopolizava o shogunate. Nem o seu poderio nem o tradicionalismo militante dos jovens extremistas eram um programa em si, e os homens que então passaram a ter a sorte do Japão nas mãos, predominantemente jovens samurais, em média 30 anos em 1868, não representavam as forças sociais da Revolução Social, embora tivessem claramente chegado ao poder numa época em que as tensões econômicas e sociais eram especialmente agudas e refletiam tanto em um número de levantes camponeses localizados e não muito marcadamente políticos, como também a ascensão de ativistas camponeses e de classe média. Mas entre 1853 e 1868, o núcleo principal dos jovens samurais ativistas sobreviventes, muitos dos mais xenófobos, morreram em ações terroristas, tinha reconhecido que seu objetivo, salvar o país, pedia uma ocidentalização sistemática. Muitos deles, em 1868 tinha contactado os estrangeiros. Muitos haviam viajado ao exterior. Todos reconheciam que preservar implicava transformar. O paralelismo entre o Japão e a Prússia tem sido frequentemente levantado. Em ambos os países, o capitalismo tinha sido formalmente instituído não por revolução burguesa, mas por revolução de cima, efetuada por uma velha ordem aristocrático-burocrática que reconhecia que sua sobrevivência não podia ser assegurada de outra forma. Em ambos os países, os regimes econômicos e políticos subsequentes guardaram importantes características da velha ordem. Uma disciplina obediente e ética, além do respeito que estava presente nas classes médias e mesmo no novo proletariado, eventualmente ajudando o capitalismo a resolver os problemas da disciplina do trabalho. Uma forte dependência da economia de iniciativa privada em relação à ajuda e supervisão do Estado burocrático. E um não menos persistente militarismo que iria se tomar mais tarde um formidável poder na guerra, encarnando um passional e mesmo patológico extremismo da direita política. Mas há diferenças. Na Alemanha, a burguesia liberal era forte, consciente de si mesmo como classe e uma força política independente. Como as revoluções de 1848 tinham demonstrado, a revolução burguesa era uma genuína possibilidade. O caminho prussiano para o capitalismo passava através de uma burguesia relutante em fazer uma revolução burguesa e um Estado Juncker preparado para dar-lhe muito do que ela queria sem uma revolução, pelo preço da preservação do controle político nas mãos da aristocracia agrária e da monarquia burocrática. Os Junkers não iniciaram esta mudança. Eles meramente, graças a Bismarck, se asseguraram de que não seriam engolidos no processo. No Japão, por outro lado, a iniciativa, a direção e o pessoal da Revolução de Cima veio dos próprios setores feudais. A
burguesia japonesa, ou seu equivalente, teve uma participação apenas na medida em que a existência de uma camada de homens de negócios e empreendedores tornava praticável a instalação de uma economia capitalista nos termos ocidentais. A restauração Meiji não pode ser vista em nenhum sentido real como uma revolução burguesa mesmo que abortada, embora possa ser vista como equivalente funcional de parte de uma tal revolução. Isso faz com que o radicalismo das mudanças introduzidas apareça de forma ainda mais impressionante. As velhas províncias feudais foram abolidas e substituídas por uma administração centralizada estatal, que então adquiriu uma nova moeda decimal e definiu uma política financeira através da inflação, de empréstimos públicos baseados num sistema bancário inspirado pelo American Federal Reserve, e, em 1873, de uma taxação adequada da terra. Deve-se lembrar que, em 1868 o governo central não possuía nenhuma renda independente, baseando-se temporariamente na ajuda das províncias feudais, que iriam logo ser abolidas, em empréstimos forçados, e na dependência dos Tokugawa e shoguns. Esta reforma financeira implicava uma reforma social radical, o Regulamento da Propriedade da Terra, 1873, que estabelecia compromisso individual e não comunal em relação às taxas, definindo portanto direitos de propriedade individuais, com o consequente direito de venda. Os antigos direitos feudais, já em declínio no que dizia respeito à terra cultivada, caíram mais ainda de importância. Enquanto a alta nobreza e uns poucos samurais eminentes guardavam alguma terra em montanhas e florestas, o governo tomou posse sobre a propriedade comunal, os camponeses tornaram-se inquilinos de ricos proprietários de terras, e os nobres e os samurais perderam sua base econômica. Em troca, receberam compensação e ajuda governamental, mas mesmo antes que estas provassem ser inadequadas, para muitos deles a mudança de situação tinha sido ou demasiado profunda. Iria ainda se tornar mais drástica pela Lei do Serviço Militar de 1873 que, como no modelo prussiano, introduz 165 e o serviço militar obrigatório. Sua consequência maior foi de fundo igualitário, na medida em que abolia os últimos vestígios de separação e distinção de status dos samurais como classe. Entretanto, a resistência, tanto dos camponeses como dos samurais diante das novas medidas, houve uma média de talvez 30 levantes camponeses por ano entre 1869 e 1874, e uma importante rebelião samurai em 1877, foi aniquilada sem maiores dificuldades. Não era o objetivo do novo regime abolir a aristocracia e distinções de classe, embora estas últimas fossem simplificadas e modernizadas. Uma nova aristocracia tinha mesmo sido estabelecida. Ao mesmo tempo, a ocidentalização implicava a abolição das antigas posições, uma sociedade na qual a riqueza, a cultura e a influência política determinavam mais do que um nascimento, trazendo portanto genuínas tendências igualitárias, desfavoráveis para o samurai mais pobre, que recusava o trabalho comum, favoráveis para o povo simples que passava a ser, a partir de 1870, autorizado a usar nomes de família e a escolher livremente tanto a profissão como o lugar de residência. Para os dirigentes japoneses, diferentemente da sociedade ocidental burguesa, tais questões constituíam não um programa em si, mas instrumentos para atingir o programa de renascimento nacional. Eles eram necessários e portanto precisavam ser criados. E eram também aceitáveis para os homens da velha sociedade, em parte por causa da enorme carga de ideologia tradicional em servir ao Estado que traziam, ou mais concretamente a necessidade de reformar o Estado. Eles não eram bem-vindos aos camponeses tradicionalistas e samurais, especialmente aqueles para os quais o novo Japão na realidade não iria melhorar o futuro. Entretanto, o radicalismo das mudanças introduzidas no espaço de alguns anos por homens formados na velha sociedade e pertencentes à orgulhosa classe da aristocracia militar ainda é um fenômeno único e extraordinário. A força motriz era a ocidentalização. O Oeste possuía claramente o segredo do sucesso e, portanto, a todo custo precisava ser imitado.
A perspectiva de tomar de roldão todos os valores e instituições de uma outra sociedade era talvez menos impensável para os japoneses do que para muitas outras civilizações, pois eles já haviam no experimentado, uma vez, com a China, mas mesmo assim ainda era uma ideia assustadora, traumática e problemática. Pois ela não podia ser realizada com empréstimos provisórios, seletivos ou controlados, especialmente tratando-se de uma sociedade tão diferente da japonesa como a ocidental. Daí a exagerada paixão com a qual muitos dos partidários da ocidentalização se atiraram à tarefa. Para alguns parecia implicar no abandono de tudo aquilo que fosse japonês, já que todo o passado era necessariamente atrasado e bárbaro. A simplificação ou talvez mesmo o abandono da língua japonesa, a renovação da origem genética inferior japonesa pela miscigenação com a origem genética ocidental superior, uma sugestão, baseada na recém-digerida teoria do racismo social darwinista, que tinha aliás apoio nas altas esferas do país. Surgiam costumes e cortes de cabelo ocidentais, hábitos alimentares. Os japoneses não comiam carne, eram adotados com o mesmo zelo que a tecnologia, estilo arquitetônico e ideias ocidentais. 13. A ocidentalização não iria implicar até na adoção de ideologias que eram fundamentais ao progresso ocidental, incluindo mesmo o cristianismo. Não implicaria também no abandono de todas as antigas instituições, incluindo o imperador. Por outro lado, a ocidentalização iria colocar um dilema ainda maior, já que o Ocidente não era um único sistema coerente, mas um complexo de ideias e instituições rivais. Quais delas iriam os japoneses escolher? Em termos práticos, a escolha não era difícil. O modelo inglês servia naturalmente como um guia para estradas de ferro, telégrafo, obras públicas, indústria têxtil e muito dos métodos de comércio. O modelo francês inspirava a reforma legal, inicialmente a reforma militar, até que o modelo prussiano veio a prevalecer. A marinha evidentemente seguiu o exemplo inglês. As universidades deviam muito ao exemplo alemão e americano, e a educação primária, a inovação na agricultura e os serviços postais aos Estados Unidos. Por volta de 1875-76, cerca de 500 a 600 especialistas estrangeiros, e mais tarde, em 1890, 3.000 aproximadamente, estavam empregados sob supervisão japonesa. Mas politicamente e ideologicamente a escolha era mais difícil. Como iria o Japão escolher entre os sistemas rivais dos estados burgueses liberais, França e Inglaterra, e a monarquia prussiano-germânica mais autoritária? Acima de tudo, como iria escolher entre o Ocidente intelectual, representado pelos missionários, que tinham um grande e surpreendente apelo entre os desorientados samurais prontos para transferir sua lealdade tradicional de um senhor de terra para um senhor nos céus, e o Ocidente representado pela ciência agnóstica, Herbert Spencer e Charles Darwin. Ou entre as escolas religiosas e laicas. No espaço de 2 décadas apareceu uma reação contra os extremos da ocidentalização, parcialmente com a ajuda da tradição crítica ocidental do liberalismo, como a alemã, que ajudou a inspirar a Constituição de 1889, em grande parte uma reação neotradicionalista que iria virtualmente inventar uma nova religião do Estado centrada no culto ao imperador, o culto Shinto. Foi esta combinação de neotradicionalismo e modernização seletiva, como exemplificada pelo Edito Imperial Educacional de 1890, que prevaleceu. Mas as tensões entre aqueles para os quais a ocidentalização implicava revolução fundamental e os outros para quem significava apenas um Japão forte permaneceram sem solução. A revolução naval iria ocorrer, mas a transformação do Japão num formidável poder moderno tornou-se realidade. Economicamente, as realizações do Japão permaneceram modestas na década de 1870, baseadas quase que inteiramente numa economia de mercantilismo de Estado, que contrastava de forma estranha com a ideologia oficial de liberalismo econômico. As atividades militares do novo exército eram ainda dirigidas inteiramente contra os recalcitrantes inimigos do velho Japão, e em 1873 planejou-se uma guerra contra a Coreia, evitada apenas porque os membros mais sensíveis do Meiji acreditavam que a transformação interna deveria preceder a aventura externa.
Portanto, o Oeste continuava a subestimar a significação da transformação do Japão. Observadores ocidentais não conseguiam entender este estranho país. Alguns quase nada viam nele além de um esteticismo exótico e cativante e mulheres elegantes e subservientes que confirmavam tão diretamente a superioridade masculina e, assim pensava-se, ocidental, a terra de Pinkerton e Madame Butterfly. Outros estavam tão convencidos da inferioridade não ocidental que simplesmente não viam nada relevante. Os japoneses são uma raça alegre, e ficam contentes com pouco, não parecendo capazes de realizar muito, escreveu o Japan Herald em 1881. Até o final da Segunda Guerra Mundial a crença que, do ponto de vista tecnológico, os japoneses só podiam produzir imitações baratas dos produtos ocidentais fazia parte da mitologia ocidental. Porém, já havia alguns observadores mais capazes, muitos deles americanos, que observavam a impressionante eficiência da agricultura japonesa, as técnicas dos artesãos, a potencialidade dos soldados. Já em 1878, um general americano previu que graças a eles o país estava destinado a assumir uma parte importante da história mundial. Logo que os japoneses provaram que podiam vencer guerras, as ideias dos ocidentais sobre eles tornaram-se bem menos satisfatórias. Mas no final de nosso período, eles ainda eram vistos como a prova viva de que a civilização ocidental burguesa estava triunfante e era superior a todas as outras. E nesta época, mesmo os japoneses bem instruídos não teriam discordado.